Fala, meus amigos das redes sociais, um grande abraço. Vamos fazer um resumo do esporte aqui para vocês e a gente começa falando da Internacional. Pimba! Ademir Fezan é o novo técnico da Internacional. Vocês ficaram sabendo por aqui, pelo Rápido no Ar, também pela Melhor FM. O treinador tem 47 anos, se apresenta esta semana para iniciar o seu trabalho visando a Série D do Campeonato Brasileiro, que começa para a Inter no dia 13 de abril contra o Goiatuba, em Goiás. Lembrando, o Ademir Fezan tem 47 anos, ele conhece o futebol paulista, ele subiu com o Primavera, é o técnico recordista em jogos com o Grêmio Prudente, com 47 no total. E neste ano, ele fez um trabalho espetacular no Santa Catarina Clube, que era um time que subiu para a primeira divisão do Campeonato Catarinense e fez bonito. Em 13 jogos, só perdeu 2 partidas, chegou à semifinal da competição e caiu diante do Avaí. Empatou por 1-1 e perdeu nos pênaltis 8-7. Então o Ademir Fezan deve indicar jogadores para a Internacional, porque a debandada foi grande, hein? 18 jogadores já deixaram a Inter em relação ao elenco que participou do Campeonato Paulista e acabou caindo para a Série A2. Mas 4 jogadores deixaram a Inter. Nós já vínhamos informando a respeito do Marlon. O Marlon se apresenta esta semana a Chapecoense, vai jogar a Série B do Brasileiro. A Inter mantém uma porcentagem sobre esse jogador, porque ele tinha contrato até o final da Série D deste ano, ou seja, até setembro. Gui Mariano, negociado em definitivo com o Cuiabá. O zagueiro custou ao Dourado R$450 mil por 50% do passe. Particularmente, eu gostei desta negociação que a Inter fez. Por quê? Pega um dinheiro interessante para a Série D, 450 mil, e mantém 50% do jogador para uma futura venda. E o Gui Mariano é um zagueiro que tem muito futuro. Então ele assina contrato de 4 anos com o Cuiabá e a Inter mantém aí 50%. Ele vai jogar novamente a Série B. No ano passado ele vestiu a camisa do Ituano. Outro que foi embora, Rafael Silva, centroavante, alternou titularidade, banco de reservas. A contusão que ele teve no final da Série D do ano passado acabou complicando muito a vida dele. Lembra que a Inter cumpriu tabela contra o Pouso Alegre e o Felipe Conceição colocou o Rafael Silva para jogar, não precisava, ele teve uma torção grave de tornozelo e não voltou mais. Rafael Silva se despede da Inter com 32 jogos, 6 gols e 3 assistências. Ele vai jogar no Tombense, a Série C do Campeonato Brasileiro. Hey, Julius! Grande abraço, meu querido amigo. Boa sorte para você aí no Tombense. O Gui Mariano se despede da Inter com 25 jogos e 2 gols. Outro que está indo embora, Albano, mas emprestado. A Inter permanece com o Albano, tem contrato até 2026. O Albano está sendo emprestado para a Ferroviária. E boa vitrine também. Vai jogar na Série B do Campeonato Brasileiro. O Albano que interessava ao Guarani, mas o Guarani acabou desistindo em razão das últimas atuações do Albano. Ele não foi bem na reta de chegada do Paulistão. Aí o Guarani desistiu e a Ferroviária entrou no páreo e ele vai ser comandado por Vinícius Bergantin, ex-técnico da Internacional. Albano pela Inter, 40 jogos, 4 gols, 6 assistências. Boa sorte, meu querido amigo Albano, que vai jogar na Ferroviária. Por outro lado, quem está voltando é Diego Jussani, o capita. Não era nem para ter saído, né, Jussani? Né, torcedor da Inter? Após a eliminação para o Maringá, na Série D do ano passado, a Internacional acabou não renovando o contrato do Diego Jussani, ele foi embora. Muitos diziam, né, que a liderança dele, que ele exercia no vestiário perante os jogadores, essa liderança incomodava o Felipe Conceição. Tanto que o João Paulo também foi por esse motivo, tá? Então o Diego Jussani foi para o Grêmio Prudente, jogou todos os jogos da Série A2, foi muito bem, marcou um gol, 85% de precisão nos passes, 1.400 minutos em campo. Então o Diego Jussani, que está em Americana, descansando, porque comunicou à diretoria do Grêmio Prudente que ele não permanecerá na equipe. Lembrando, o Grêmio Prudente chegou até a última rodada da Série A2, só dependendo dele para avançar para as quartas de final. Mas perdeu o jogo, aquele confronto direto para a Ferroviária em Araraquara 3-1 e ficou de fora, ficou em 9º lugar. 8 avançavam. Então, desta forma, o Diego Jussani voltou para a Americana e está descansando. Diz para mim por telefone que ele tem 2 boas propostas e que ele conversou com o Danilo Maluf, que ele está negociando com a Inter e que por ele
ele faz um contrato vitalício. Ele quer encerrar a carreira na Internacional e a gente torce para o retorno do Diego Jussani, tá bom? Na pré-Libertadores, o Corinthians, aplaudido, hein? 2 para o Corinthians, 0 para o Barcelona de Guayaquil, gols do Félix Torres, lei do ex não falha, e gol do André Carride. Faltou um gol para o Corinthians levar a decisão para os pênaltis. Desta forma, o Timão, como consolo, fica com uma vaga na Copa Sul-Americana. O Barcelona, que jogou com um a menos boa parte do segundo tempo, vai para a fase de grupos da Libertadores. Ontem também o Cerro Porteño goleou o Melgar por 4-2, já tinha vencido no Peru por 1-0. Agora o Corinthians foca para o primeiro jogo da final do Paulistão, domingo, 18h30 no Allianz Parque, contra o Palmeiras. A volta será no dia 27 de março, uma quinta-feira, às 21h35, na Neoquímica Arena. Ontem teve o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca e o Flamengo ganhou do Fluminense por 2-1. E teve confusão do Luiz Araújo com o Mano Menezes. O que o Mano gosta de uma confusão também é brincadeira, hein? Mas é que o Luiz Araújo mostrou a taça, né? O título que tem na camisa do Flamengo pro Mano. Ele ficou pistolão, hein? Os gols do Flamengo, o Wesley e Juninho. Olha o Juninho marcando mais um gol aí pro Flamengo e o Keno descontou no fim. Então é o seguinte, jogo de volta, domingo, 4 da tarde no Maracanã. O Flamengo joga pelo empate. Se o Fluminense ganhar por um gol de diferença, decisão por pênaltis. Se ganhar por 2 gols de diferença, o Fluminense será o campeão. Então haja coração domingo no jogo de volta no Maracanã. Vamos falar da Copa do Brasil. Tivemos muitos jogos interessantes ontem. Olha, eu tô com a camisa do Timbu aqui, ó. O Náutico tirou vitória no Barradão. Que surpresa! 2-0 para o time pernambucano, gols do Hélio Borges e do Marcos Ítalo. Então, minha homenagem ao torcedor do Timbu, o Náutico, que tirou vitória 2-0. O Operário do Paraná, com o gol do Vinícius Mingotti, eliminou o Tombense do Rafael Silva por 1-0. Melhor jogo da Copa do Brasil. 3-3, Atlético e Grêmio em Minas. O Atlético empatou aos 50 do segundo tempo com um gol contra do João Lucas, ex-lateral do Santos. Nos pênaltis, 8-7 para o Grêmio. O Grêmio passou apertado, hein? Já tinha eliminado o Juventude no Campeonato Gaúcho nos pênaltis e precisou dos pênaltis para tirar o Atlético. Que sufoco, 8-7 nos pênaltis. Também nos pênaltis, Maracanã do Ceará 0, Ceilândia do Distrito Federal 0 nos pênaltis, 4-3 Maracanã. Atlético Goianiense e Retrô, pênaltis também, 1-1 no tempo normal. O Ibali bateu o pênalti que classificou o Retrô e o Eduardo Porto fez sua estreia, entrou no segundo tempo. Grande Eduardo Porto, os dois ex-jogadores da Internacional. 1-1 no tempo normal, 4-1 para o Retrô nas penalidades máximas. Outro jogo que foi para pênaltis. Os locutores ontem gastaram a voz. 2-2, Ceará e Confiança nos pênaltis. 3-0 para o Vozão. O Vozão avançou na Copa do Brasil. O São Paulo acabou mandando um ofício, né, para a Federação Paulista de Futebol, dizendo que pode boicotar o Paulistão do ano que vem, hein? Jogar com time reserva, time alternativo, porque o São Paulo ainda está indignado com a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza. Quem é que não ficaria, né? Um pênalti inexistente do Arboleda em cima do Vitor Roque, o gol do Rafael Veiga que classificou o Palmeiras para a final. Então pode ter esse boicote do São Paulo no Paulistão do ano que vem. Falando da Champions League, tivemos ontem a definição dos 4 últimos classificados para as quartas de final. E que sufoco que o Real Madrid passou, hein? Tinha vencido o Atlético de Madrid por 2-1 no Santiago Bernabéu. O Atlético ganha por 1-0 no Wanda Metropolitano e nos pênaltis 4-2 para o Real. Lembrando que no tempo normal o Vini Júnior perdeu um pênalti. Isolou o Vini Júnior. Tivemos também a vitória do Aston Villa, em surpreendente Aston Villa, 3-0 para cima do Clube Brugge, já tinha vencido a ida por 3-1. Arsenal e PSV, 2-2 na Inglaterra. Jogo de ida na Holanda, 7-1 para o Arsenal. Não era nem para ter esse jogo de volta, né? E o Borussia Dortmund ganhou do Lille na França, 2-1. O primeiro jogo tinha sido 1-1 na Alemanha. Então os confrontos das quartas de final ficaram assim: Bayern de Munique e Internazionale de Milão. Paris Saint-Germain e Aston Villa, Arsenal e Real Madrid, e o Barcelona enfrentando o Borussia Dortmund da Alemanha. Olha cada jogão nessas quartas de final da Champions League. Aqui no futebol local, Campeonato Amador, nós tivemos uma reunião importante
segunda-feira, na Liga Desportiva Limeirense, anexa ao ginásio Volucato. Presença, inclusive, do prefeito Murilo Félix. O assunto em pauta é o adiamento das copinhas, né? As copinhas eram para ter começado bem lá atrás, só que por falta de verba elas não começaram. Então, o que ficou definido? Ficou definido que a prefeitura vai fornecer o campo para as equipes disputarem as copinhas e metade da arbitragem. O Murilo falou que realmente a prefeitura está com muito problema financeiro. Então, os clubes teriam que arcar com metade da arbitragem das copinhas. Alguns times não gostaram, torceram o bigode, desistiram de participar das copinhas. Outros gostaram e disseram que vão se esforçar para pagar metade da arbitragem. E algumas copas devem começar, outras devem ser adiadas. Uma coisa é certa, o Amador está confirmado para o início, 18 de maio, e teremos a volta da Copa Gazeta, a chamada Champions League, a Libertadores do futebol amador, né? Deu uma parada muito grande, faz tempo que não tem Copa Gazeta, eu apelidei de Libertadores do Amador, e ela volta no mês de novembro, a gente fica muito feliz com essa informação. Para fechar o nosso informativo esportivo do dia, falando do Independente, o Galo contratou Marquinhos, meio-campista, destaque da Inter de Limeira na Copa São Paulo de Juniores. A Inter disputou esse ano em Lins e precocemente foi eliminada na segunda rodada. Lembra que a Inter perde para o Fluminense por 2-1, depois perde para o Linense 1-0 e não teve mais chances, porque Linense com 2 vitórias, Fluminense com 2 vitórias, a Inter não tinha como mais avançar. E a Inter cumpriu tabela contra o Coimbra, ganhou de 3-1 e o Marquinhos foi o destaque da Inter. Chuta gol, desarma, participa, faz lançamentos, bom passe. E o PC Santos, técnico do Independente, recebeu como reforço o Marquinhos. O Independente que folga na primeira rodada da Bezinha, estreia dia 27 de abril contra o Flamengo de Guarulhos no Pradão. Mais alguns jogos treinos devem ser agendados. Até agora só teve um. O Independente ganhou do Guarani Sub-20, 1-0, gol do Bachola. O PC que perdeu um importante jogador nessa preparação para a Bezinha, o congolês Davi, atacante destaque do Paulista Cup, tem uma lesão no pubis. Faz um mês que ele não consegue jogar e eu falei com ele ontem, ele falou que mais um mês para ele voltar a treinar. Então, desfalque considerável para o Independente. Para fechar o nosso boletim, acompanhe o bate-papo que eu fiz com o Marquinhos, novo reforço do Independente. Amanhã a gente volta com mais um informativo esportivo. Dê um like se você gostou. Me siga lá no Instagram, rumo aos 10k, hein? Edmar Pimba é o mesmo endereço do meu canal do YouTube. Se inscreva lá e também da Rede X. E o meu WhatsApp, 996273131 com 19 na frente. Dê só um joinha que eu te incluo num grupo de informações que só eu posto, tá? Não é aquele grupo que todo mundo fica postando, não. Link de programa, link de jogo, notícias dos grandes de São Paulo, notícias da Inter, do Independente, do basquete, do vôlei, notícias gerais. Só eu posto. 19 996273131. Acompanhe o bate-papo com ele, Marquinhos. Grande abraço. Pimba! Marquinhos foi destaque da Inter na Copa São Paulo de Juniores, agora vestindo a camisa do Independente. Como é que foi essa mudança, Marquinhos? Bem-vindo. Primeiramente, bom dia, né? É uma mudança diferente, muda, né? Agora é profissional, é uma Bezinha, já é outro estilo de jogo. Se adaptar o mais rápido possível para poder ajudar a equipe aí. Tá bem preparado e confiante? Sim, confiante para buscar esse acesso aí. Torcedor do Galo que não te conhece, fala um pouquinho das suas características, Marquinhos. Sou um jogador que tem uma característica boa no passe, marcação também e uma visão de jogo. O que faltou para a Inter avançar na Copa São Paulo de Juniores? Você que foi titular nos 3 jogos. Cara, faltou, foi no detalhe, faltou também um pouquinho de sorte, porque a gente estava preparado assim como os outros times, mas fizemos bons jogos. Felizmente a bola não entrava, a gente buscava e a bola não entrava. Foi detalhe, faz parte também do processo. E é isso, pra cima. E que análise você faz do seu futebol na Copa São Paulo, a sede em Lins? Eu achei que eu fui bem. Primeiro jogo e o segundo eu achei que eu fui bem nos jogos, busquei, tentei. Felizmente até o meu gol não saiu, foi por muito pouco. Terceiro jogo, achei que eu fui um pouco abaixo do que eu estava apresentando, mas ainda, mesmo assim, fui bem. Mas desanima, né? O terceiro jogo para cumprir tabela, ser eliminado na segunda rodada. Já eliminado, chega pro último jogo meio desanimado. E não foi falta de tentar, né? Eu vi que você foi o que mais tentou, mais chutou a gol. Pior que foi, segundo jogo, então, primeiro lance, uma bola em cima da linha, Verdade. Uma bola na trave, outro goleiro pega.
Mas também, às vezes, não é nosso dia, é o dia do outro do adversário, que foi o que aconteceu, né? E aqui agora no Independente tem tudo para você ser o camisa 10 Deus desse time quiser, aí. né? Tô buscando esse espaço aí, por ser primeiro ano, tem caras mais velhos, mas eu vim aqui para jogar, mostrar meu futebol e jogar. Mensagem que você deixa pro torcedor do Galo? Que a gente vem se preparando bem, se preparando forte para buscar esse acesso aí. Boa sorte, Marquinhos. Tamo junto, é nóis.